Cenário da Educação Básica Brasileira, com o professor Daniel Alberto Machado Gonzalez. Ele é mestre em Desenvolvimento e Sociedade pela Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, Uniarv. Possui licenciatura em Matemática e especialização no ensino da matemática pela Universidade do Estado do Paraná, Unespar. Docente na educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. Docente no ensino superior e graduação e pós-graduação. É pesquisador e palestrante na área de avaliação da qualidade da oferta da educação básica superior brasileiras, políticas públicas de inclusão e educação matemática, diretor executivo do Instituto Neurosaber de Ensino e diretor-geral da Faculdade Neurosaber. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos, uma boa tarde a todas. Primeiramente, gostaria de me apresentar aqui, não uma apresentação formal, mas uma apresentação para todos verem. Eu sou uma pessoa de estatura média, cabelos pretos, meia idade, 40 e poucos anos, né, barba por fazer, né, um pouco mais não tão bem feita. Sou sobrepeso, levemente sobrepeso. Estou vestindo um sapato branco, uma calça jeans, uma camiseta preta e um blazer azul marinho escuro. Não uso óculos, essa é as minhas características que estou aqui na frente palestrando com vocês. Então, primeiramente, gente, é muito gratificante estar aqui pela questão do convite quando foi feito pela Silvana para nós participarmos. Eu fiquei muito satisfeito porque eu iniciei a minha carreira como docente sendo aluno de magistério. Eu fiz magistério, foi onde eu tive a virada de chave que eu gostaria de ser professor. Começar a minha docência na educação infantil, na alfabetização, principalmente no ensino fundamental 1, primeiro e segundo aninhos, porque eu era apaixonado por matemática. Porém, eu queria trabalhar com matemática, mas eu estava no terceiro ano do ensino médio. Aliás, no segundo ano do ensino médio. E quando eu quis ser professor, não vem de pai, não vem de mãe, porque meu pai e minha mãe nem tinham formação. Eu fui a primeira pessoa com ensino superior da minha família, tanto por parte de pai como por parte de mãe. Então eu não tinha incentivo para ser professor. Pelo contrário, meus pais falavam, nunca que você vai ser professor. Por que você vai escolher ser professor? Tem tanta coisa para ganhar dinheiro. Tem engenheiro, tem medicina, tem isso, tem aquilo. Lógico que eu não tinha condições onde eu morava, mas vai ser qualquer coisa, menos professor, meu filho. E naquele momento eu falei, não, meu sonho é ser professor. Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu fiz o meu terceirão normal, regular, no período da manhã, e à noite eu me matriculei no magistério no Colégio Estadual Balduino Cardoso, em Porto União, lá em Santa Catarina. Eu sou de São Paulo, mas morei parte da minha vida aqui na região sul do Brasil. E naquele momento eu comecei a entrar no mundo no qual eu me apaixonaria, que era o mundo do magistério. Então eu fiz o meu terceiro ano regular no período da manhã e à noite fazia o magistério. No outro ano eu passei em vestibular para licenciatura em matemática, meu sonho era ser professor de matemática. Então, durante o terceirão eu fazia de manhã ensino regular, à tarde eu fazia o quê? Eu fazia meus estágios, dentro de uma CEMEI e também dentro de uma escola municipal, meus estágios de educação infantil e também na parte do Fundamental 1, na parte de alfabetização, e à noite eu fazia o magistério. Quando eu passei no vestibular, eu fiquei muito triste, porque o meu vestibular era noturno, e naquele momento o magistério só tinha noturno também. Então eu tive que fazer uma escolha. Ou eu continuava mais um ano no magistério, ou eu fazia licenciatura em matemática. Eu, infelizmente, não finalizei no magistério. Eu continuei ainda trabalhando porque tinha algumas aulas que era à noite, algumas aulas de manhã na faculdade. Consegui conciliar, mas chegou na metade do ano, então faltou ali 3, 4 meses para eu terminar o magistério. Infelizmente, eu tive que tomar a decisão de desistir do magistério. Mas toda a minha didática, toda a minha preparação para pisar em sala de aula, eu atribuo não à graduação em licenciatura, mas sim ao magistério. Portanto, meninos e meninas que estão aqui nesse momento, parabéns para vocês por essa escolha. Honre, com muita garra, esse compromisso que vocês estão assumindo a partir de agora, se preparando para ser professores. Tá joia? O passador de slide? Tá, lá atrás. Ele tá...
Tem que falar tem pra que ele. falar com Deus. Então, assim, gente, já foi feita a minha apresentação ali. Vou trabalhar com vocês um pouco para nós conhecermos o cenário da educação brasileira. Principalmente saber onde que nós vamos estar pisando nos próximos anos. Porque vocês têm nas mãos um desafio muito grande que é mudar a realidade da educação brasileira. Principalmente, o foco aqui principal é onde? Na formação dos professores, que vocês serão futuros professores, e também na começar a trabalhar com a mudança de base. Onde que nós vamos conseguir mudar a educação brasileira? Não é com investimentos muito grandes em ensino superior. É principalmente onde? Na educação básica. Porém, quem dá aula na educação básica é o professor formado no ensino superior e magistério. Quem está dentro da educação infantil é o pessoal do magistério e também quem é formado no ensino superior. Infelizmente, nós temos várias realidades do Brasil de forma diferente. Primeiramente, quando nós falamos em educação e alfabetização, vamos lembrar que a importância da alfabetização, segundo pesquisas da Unesco, inclusive, eles trazem definições, que a alfabetização é um componente essencial para o desenvolvimento de qualquer nação. Então, o desenvolvimento, tanto econômico como social, ele passa pela educação, desde a educação infantil. Não existe nenhum caso de qualquer país que tenha se desenvolvido a não ser pela educação. Se nós pegarmos há 20 anos atrás o que era Singapura, o que era a questão da Coreia do Sul, nós vamos verificar que são países totalmente diferentes da realidade que são hoje. Então, Singapura, nós pegarmos a Coreia do Sul, como eu comentei com vocês, devastado por guerras e numa pobreza total, o que é hoje a Coreia do Sul, se não um dos países maiores detentores de patentes, de registro de patentes no mundo? E um país em pleno desenvolvimento, que é um país muito mais bem desenvolvido que o Brasil, e não tem a capacidade que o Brasil tem de questões de riquezas e de povo também. Então, quando nós falamos ali que a alfabetização é um motor para o desenvolvimento sustentável, sem educação, a gente até pode crescer economicamente. O economicamente dá um salto no crescimento de qualquer país. O Brasil já vivenciou isso, inclusive, em décadas anteriores. Mas sem mexer na educação, não é sustentável. Você até cresce, mas você não se mantém lá em cima. Então, a educação ela é o motor principal do desenvolvimento de qualquer país. Se puder passar para o próximo ali. E quando nós falamos que ele é, primeiro, a importância da alfabetização para nós, que ela é um componente essencial para nós desenvolvermos a educação brasileira, nós colocamos aqui dois pré-requisitos importantes. Primeiro, a alfabetização ela é a base para o aprendizado ao longo da vida. A alfabetização nos dá habilidades para quê? Para que a gente consiga desenvolver pessoal, profissional e social, além de permitir que nós, indivíduos, a gente consiga participar plenamente da sociedade. Uma pessoa analfabeta não consegue ser pertencente da sociedade. Ele não consegue ser inserido, ele não consegue se comunicar sequer com outras pessoas, a não ser se ele tem a comunicação através da alfabetização. Então a alfabetização não abre portas, abre janelas para nós, para o mundo, E ele também é pré-requisito para a redução de pobreza, para trabalhar com a promoção da igualdade de gênero e também a garantia do desenvolvimento sustentável. O segundo tópico que aparece ali para nós agora, o próximo, nós temos ali um impacto econômico e social. Nós temos pesquisas, por exemplo, o ganhador do Prêmio Nobel de Economia, chamado James Heckman. James Heckman trabalhou nos Estados Unidos fazendo um estudo longitudinal da seguinte maneira: a cada $1 investido em educação infantil, então aí que está para nós, cada $1 na educação infantil, são $7 economizados no sistema prisional. Isso foi feito um estudo com várias famílias durante muitos anos, um estudo longitudinal, ou seja, esse investimento na educação infantil a cada $1, com o passar do tempo, as famílias eram mais bem estruturadas, menos divórcios, a família também tinha menos problemas de saúde, ela tinha um desenvolvimento econômico muito maior e eram economizados em sistemas prisionais. Então, o ganhador do Prêmio Nobel James Heckman, do qual a Luciana Brits, que é a CEO, a proprietária da Neurosaber, no qual hoje eu represento aqui, ela esteve, inclusive, pessoalmente com o James Heckman, discutindo sobre problemas sociais através da influência no investimento na educação infantil. Então, aqui nós temos que a educação infantil traz altos retornos econômicos e sociais para qualquer nação. Primeiramente isso. E para nós falarmos de Brasil, gente, o Brasil é um país muito recente. Por exemplo, o próprio Ministério da Educação não tem nem 100 anos no Brasil. Enquanto países europeus, como os Estados Unidos também, aqui na América do Norte,
já desenvolviam políticas públicas para trabalhar com a educação. O Brasil é muito recente. Então, no próximo slide, nós vamos dar uma olhada no seguinte ali para nós. Que nós vamos falar sobre o panorama da alfabetização no Brasil e o quão recente isso é. Se puder passando ali para nós, o Ministério da Educação começou no Brasil apenas em 1930, não tem nem 100 anos o Ministério da Educação. Então a organização da política pública relacionada com a educação no Brasil é muito recente. Então a gente está ainda gatinhando perto de outros países. Aí depois nós tivemos a campanha nacional, campanha de educação de adolescentes e adultos, lá em 1947. E por que o Brasil acordou só em 1930? Porque nós estamos passando sobre uma mudança histórica muito importante para nós, que era a questão da Revolução Industrial. Inglaterra, vindo com aquelas questões de maquinários, a vapor e depois a energia elétrica, que revolucionou para nós novamente a Revolução Industrial. E veio com o quê? Mão de obra. Eu preciso ir atrás de países de mão de obra barata. E o Brasil tinha acabado de sair de uma escravidão em 1888, com a lei, para nós lá da Princesa Isabel, dia 13 de maio. Ao sair dessa escravidão, o Brasil tinha pessoas muito analfabetas, muito despreparadas, mão de obra que a pessoa trocava por comida. Opa, é um país muito bom para a gente investir, por quê? Por qualquer migalha eles estão trabalhando. Então, a Europa investiu o seguinte, gente, para eu levar as fábricas para o Brasil, as montadoras de automóveis, as grandes indústrias siderúrgicas para produzir metal, eu tenho que ter o quê? As pessoas para manusear máquinas. Mas como que eu vou preparar essas pessoas? Se elas não estão alfabetizadas, elas não sabem ler manuais. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer com que esses jovens e adultos sejam alfabetizados para fazer o quê? A saber qual botão apertar para operacionalizar a máquina. Se não fosse esses movimentos, o Brasil nem sequer poderia ter industrialização. O país poderia ficar muito atrasado do que é hoje. Aí depois nós tivemos a primeira LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Brasil. A primeira não saiu em 1996, a primeira foi em 1961, que começa a regulamentar, falar como que deve ser a educação no Brasil. Depois nós tivemos lá o movimento para nós brasileiro de alfabetização, o Mobral, no qual, se vocês perguntarem para os avós de vocês o que era Mobral, eles vão saber o que era Mobral. Porque tinha um movimento no Brasil muito grande do quê? Alfabetizar jovens e adultos, porque nós estávamos no milagre econômico, do crescimento da economia do Brasil, vindo empresas mais empresas para a questão de trazer a questão do desenvolvimento econômico apenas no Brasil. Tanto que o Brasil deu um boom, crescimento econômico, mas o Brasil não investiu em infraestrutura social. Para ter sustentabilidade, tem que ter 3 pilares. Quais são os 3 pilares do desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e a questão de cuidado com o meio ambiente. Se não tiver esses 3, é como se fosse uma cadeira com 2 pés, ou um pé, não se sustenta. Então, se eu explorar, não pensar no meio ambiente, não se sustenta. Se eu explorar pensando no meio ambiente e a questão econômica, não no social, também não se sustenta. E se eu pensar somente no meio ambiente e somente no social e não pensar no econômico, eu também não me desenvolvo. Então, para que tenha desenvolvimento, gente, 3 pilares, coloquem na cabeça de vocês. É desenvolvimento social, que é pensar nas pessoas, para dar uma vida digna. A questão de sustentabilidade também na questão do meio ambiente. Se nós não cuidarmos do meio ambiente lá na frente, nós não vamos ter nem meio ambiente. E a questão do desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento econômico vem através, lógico, de educação. Aí depois teve a Fundação Estudar, se acompanhar o próximo live slide, pode ir até o final daí. Aí veio a nova LDB 96, a Lei de Diretrizes e Bases, lá de 15 para de 2016. Aí tivemos o programa Brasil Alfabetizado em 2001. Depois nós viemos com o primeiro Pacto Nacional pela alfabetização na idade certa. Esse primeiro Pacto Nacional, que veio um movimento no Brasil de trabalhar com o quê? As crianças têm que estar nas idades corretas dentro da sala de aulas. O que aconteceu com o Brasil depois desse movimento? Veio para nós, não se reprova mais aluno, aprovação automática. Em nenhum momento na legislação fala em aprovação automática. Ele fala de promover condições para que toda criança aprenda.
e não é aprovação automática. Infelizmente, nós temos ali uma questão de interpretação com viés político, isso que é o problema nosso. Não temos que olhar nem para um lado nem para o outro, temos que interpretar a lei, o que ela diz. Ali para nós, que é o Programa Nacional da Alfabetização na idade certa, que a criança estar no primeiro aninho com até 7 anos, no segundo com 8, no terceiro com 9 e assim sucessivamente, e terminar o ensino médio com 17 entre 18 anos, que é o ideal. O que o Brasil interpretou? Não posso mais reprovar. E a culpa foi de quem? Dos professores? Não. A culpa era da questão dos governadores, dos governos, que falavam, professor, se você reprovar, esse meu indicador do município, do estado, vai lá para baixo. Eu não posso. Então, veio de cima para baixo determinações. Então, nós, professores, temos que conhecer a legislação para saber como que a gente pode trabalhar com ela e que essas políticas públicas têm que vir para melhorar a educação. Se piorar, essa política pública tem que ser descartada. Aí depois nós viemos com a Política Nacional da Alfabetização, PNA, em 2017, e pela primeira vez nós tivemos uma política pública com um olhar um pouco mais criterioso, pensando na educação infantil, com o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada. Aí, pela primeira vez, nós tivemos o quê? A importância do profissional da educação infantil, que não é a tia da creche. O Brasil tem, ainda, culturalmente, muito enraizado em nós, que a creche é para largar o meu filho, minha filha, para poder trabalhar. Não. A creche é o período mais importante das nossas vidas. E por que a educação infantil de 0 a 6 anos é melhor? Porque o nosso cérebro, segundo a neurociência, ele cresce 95% do tamanho adulto até os 6 anos. Então o nosso cérebro começa a se formar de 0 a 6 anos, na verdade, bem antes da primeira infância, no caso, desde a barriga da mãe, mas de 0 a 6 anos é quando eu, professor, ou eu, professora, ou eu, mediador, ou eu, cuidadora, posso fazer o quê? Potencializar o desenvolvimento da aprendizagem infantil. Esse é o nosso propósito quando a gente vai para a educação infantil. E pela primeira vez é colocada essa importância no compromisso nacional. Então, detalhe, o Brasil está o quê? Décadas, se não quase um século atrasado em relação aos outros países. Na Suécia, ou países, por exemplo, mais bem desenvolvidos, quando um casal anuncia que vai ter filho, o que acontece? O Estado chama, viu, vem cá. Vem cá que a gente tem que conversar. Primeiro, senta aqui o pai e a mãe, independente se são casados ou não. Senta aqui o pai e a mãe, tem uma caixinha aqui para vocês. Dentro dessa caixinha tem o manual do pai e o manual da mãe. Quais são suas responsabilidades? Quais são os seus deveres? É obrigado o pai e a mãe seguir aquela cartilha. Ah, mas se não quiser seguir? Se não quiser seguir, tem sanções do governo. Por quê? Porque não é o direito do pai e da mãe, é o direito da criança. Então, o direito da criança, o pai e a mãe têm que exercer as suas responsabilidades para que a criança desenvolva. E pela primeira vez no Brasil está isso. Tanto que a licença paternidade e maternidade do Brasil é uma vergonha, próximo de países desenvolvidos, que pensam o quê? 2 anos de licença maternidade e paternidade, por exemplo, em países desenvolvidos. Faz com que o pai e a mãe consigam participar dos primeiros aninhos de vida da criança. Mas indo para frente, vamos falar um pouquinho só para entender a história, para chegar no caos que nós estamos no Brasil nesse exato momento vivenciando. Vou trazer indicadores, e esses indicadores não necessariamente são indicadores, gente, que a gente coloca assim, como eles vão trazer realmente a realidade do Brasil. Tem falha? Tem falha esses indicadores, bastante. Porém, é o que nós temos. Então, se é o que nós temos, não temos algo melhor, tenho que trabalhar com eles. Então, quando falamos de alfabetização, próximo slide ali, se puder estar ido completo, repare que o Ministério da Educação ele é muito recente, de 1930, então nós começamos a ter a taxa de analfabetismo no Brasil, o primeiro indicador foi lá em 1940, 10 anos depois. Por quê? Antes disso eu não sabia quantos eram analfabetos no Brasil. Eu não tinha o Ministério da Educação, eu não tinha como pegar as informações, então nós não sabíamos. Mas em 1940 nós descobrimos que 56% da população brasileira de 15 anos ou mais eram analfabetos. 15 anos ou mais, eu não estou falando de criança não. Estou falando de jovens e adultos idosos. Mais da metade da população brasileira eram analfabetos. Aí depois, com o tempo, repare que cada política pública tem um impacto. Veio para nós o Mobral, veio para nós a Fundação Estudar, veio para nós a LDB, veio a legislação. Cada legislação política pública, ele vem para quê? Atender a uma necessidade. Então o Brasil, quando muda a lei, é para tentar suprir uma necessidade. Então nós fomos isso com o passar do tempo, até nós chegarmos em 2020, próximo, ele podia clicar 2 vezes no slide,
Nós estamos atualmente em 7%. Saiu um dado recente aí, mas está muito questionado, então eu não quis colocar, que o Brasil caiu para 5,6%. Mas como ele está em revisão, eu não quis trazer atualizado aqui para vocês. Esses dados são da onde? São do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, com dados atualizados até 2024, 2025 está passando por revisão. A linha amarelinha está o quê? A cada ano que passou, quais foram os impactos da promoção, da diminuição do analfabetismo no Brasil? Aí nós chegamos, então, em 7%. Pô, 7% é muito pouco. É pouquíssimos brasileiros que não são analfabetos. No próximo slide, traz o que para nós? Pode passar no próximo lá. 7% para nós, gente, representa o seguinte. De 2010 a 2021, nós caímos de 9,6 para 7. Foi o último registro que nós tivemos ali consolidado. Porém, as desigualdades persistem. De qual maneira? Pode continuar ali no slide, por favor? Analfabetos são 7%. Representa quantas pessoas no Brasil? 11 milhões e meio de pessoas são analfabetos, com 15 anos ou mais. É muita gente. Ainda nós somos incipientes na questão de promover... Puxa aqui, senhor. Obrigado. Ainda nós estamos muito longe de conseguir alcançar os 100% de alfabetizados no Brasil. Nós sabemos que 100% é utopia, é difícil de conseguir, quase nenhum país consegue. Mas reduzir, isso é desafio nosso, porque hoje nós temos ainda 11,5 milhões de pessoas que não sabem ler um bilhete ou escrever um bilhete. No próximo slide, continuando ali rapidinho, nós vamos falar sobre, ainda do IBGE, as desigualdades regionais. Gente, apesar dos pesares, eu conversando com a professora Silvana aqui, e mais a professora de... Perdão? A Cleide aqui também da UEL, nós estamos comentando sobre a dificuldade que nós temos ainda hoje encontrando analfabetos funcionais chegando no ensino superior. Porém, gente, nós temos vários Brasis, na verdade. E ainda existe uma desigualdade regional muito grande para nós, e nós ainda estamos no céu, perto de outras regiões do Brasil. Então, quando nós colocamos a questão de taxa de analfabetismo no Brasil, está 7%. Mas olha como é preciso se atentar a políticas sociais. Porque quando nós pegamos o Brasil, tem um mapa ali, que a região norte do Brasil é 8,2% de analfabetos. Quando nós vamos para a região centro-oeste, é 5,1%, muito abaixo da média. Quando eu vou para a região sudeste, é 3,9%, é menos analfabeto ainda. Próximo, quando eu vou para a região sul, desculpa ali o slide ficou pequenininho, não sabia o tamanho da tela, mas a região sul, pode continuar, 3,5%. Então, 7% no Brasil são analfabetos. Enquanto na região sul, 3,5%. E no nordeste do Brasil, 14,2% da população. De cada 100 pessoas com 15 anos ou mais, 15 pessoas são analfabetas na região nordeste do Brasil. Por isso que é importante discutir política pública de a questão social em várias regiões. A região sul, apesar de ser 3,5%, é a região mais rica do país, vamos colocar assim, mas ainda 3,5%, uma região tão rica, é alto. Aí, continuando, quando nós pegamos ainda a divisão dos estados ali, nós temos que a região do sul, o estado do Brasil, que tem a menor taxa de analfabetismo, é Santa Catarina, pode dar 2 cliques ali para mim no slide, com 2,7%. Enquanto Piauí e Alagoas ultrapassa 17% de analfabetismo. E por que isso tem a ver comigo que estou fazendo magistério? Gente, já vou chegar aí, que é principalmente a taxa de analfabetismo, não é a falta de professor, é a falta de formação da professora, do professor. Aí que vai entrar o diferencial para nós. Próximo slide, rapidinho ali para nós. Quando nós falamos em desigualdade ainda de regiões, repare que saiu os indicadores, por exemplo, do desenvolvimento da educação básica, os anos iniciais, Fundamental 1 até o 5º ano, nós tivemos a divisão do país ali, da região sul, com exceção do Rio Grande do Sul, que ficou um pouco abaixo da média, mas tivemos ali, né, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Espírito Santo e Ceará, despontando lá, diferencial, né, dentro do mapa do Brasil, e aquele mapa que está cheio, bem coloridinho ali para nós, bem concentrado o verde, que são os IDEBs acima de 6, o Paraná, bastante preenchido, Ceará, bastante preenchido lá em cima, e São Paulo. São os 3 estados com maiores IDEBs do Brasil. E Paraná e Ceará ficaram com os 2 maiores índices de desenvolvimento da educação básica no Brasil. E Paraná ainda se destacou dos anos iniciais, ficando superior, né, relacionado a todo o país. Próximo slide para nós.
Ainda falando de desigualdades regionais, quando nós pegamos, aqui pode dar o setinho para aparecer todos os slides lá, que eu não vou abordar muito tempo nisso. Por favor, só volta ele completo. Porque aí nós vamos começar a trabalhar na questão técnica. Aí, isso aí, ó. Então, quando falamos de desigualdades, eu acho que tem um antes, não tem? Deixa eu voltar ali, um slide antes. Por favor. Acho que volta um pouco antes. Acho que um slide, tem que voltar. Deixa eu ver se é esse mesmo. Isso, aqui, ó. Pode deixar aí. Quando nós falamos de IDEB, eu peguei só os anos iniciais, não trabalhamos com os anos finais, ensino médio, nada disso. ELAD, que é a educação superior. Mas quando pegamos os anos iniciais, nós temos aqui a diferença. Se eu pegar o IDEB, que nós fizemos no Brasil com iniciativa privada, ou seja, os colégios particulares, vamos colocar assim, e com escolas públicas, municipais, principalmente. Teve uma outra estadual e poucas federais. Mas quando nós pegamos o IDEB privado e público, eu destaco aqui principalmente o seguinte. Lógico que há uma discrepância, né, relacionada ali para nós em relação ao IDEB do privado. Minas Gerais com 7,8 de IDEB, enquanto o menor IDEB para nós deu lá no Ceará, lá no Pará e Amapá com 4,8, né? Então, ou seja, dá uma discrepância bastante grande, mas o que eu quero trazer aqui é a questão, não dessa diferença aqui, mas sim principalmente do quê? No próximo slide. Agora para o próximo. Quando eu vou para a SAEB. O que é o SAEB? Todo mundo sabe o que é o IDEB aqui? Como que ele é composto, o IDEB? O IDEB é composto de dois principais indicadores. Primeiro, a prova SAEB, que é a prova de matemática e português que o aluno faz ao final dos seus ciclos, anos iniciais e anos finais. E essa prova de matemática ela é confrontada com outro indicador que é chamado índice de rendimento. O que é o índice de rendimento? É quanto está a taxa de aprovação no primeiro aninho, no segundo aninho, no terceiro, no quarto, no quinto. Ou seja, quanto maior for a aprovação dos alunos, maior o indicador de IDEB. Então, significa que se eu aprovar mais alunos, melhora a minha nota? Sim. Opa, então eu, professor, posso fazer o quê? Aprovação automática. Ninguém reprova comigo que eu consigo melhorar o IDEB. Infelizmente, o indicador é assim. Eu estou fazendo uma crítica construtiva ao indicador, que é o que nós temos, mas, infelizmente, o IDEB, ele tem essas falhas. Mas SAEB não. O SAEB qual que é? É o resultado do meu aluninho fazendo a prova de matemática, a prova de português, e eu vou comparar com o Brasil todo. E quando eu pego o SAEB, aí que eu vou colocar a diferença aqui para nós, próximo slide ali, rapidinho. Quando eu pego o SAEB, das divisões regionais, repare que o estado do Paraná, pode ser o próximo, ali mais um pouquinho, o Paraná, ele tem o IDEB o SAEB de matemática, dos anos iniciais, com 239,94 pontos. Ou seja, os alunos que fazem matemática no estado do Paraná têm pontuação maior do que quem estuda em colégio privado lá no Maranhão. Então, se tivesse que comparar uma escola privada no Maranhão e uma escola pública no Paraná, a educação pública do Paraná está melhor do que a iniciativa privada no Maranhão. Então, as diferenças, estou colocando só para nós entendermos as diferenças regionais e no qual, onde nós encontramos no Brasil agora com a situação, né, da educação brasileira e como que nós estamos frente a esse cenário. O próximo, para português. Pode ir para o próximo slide lá também e completo. Pode ir para o próximo slide, eu não vou entrar nesses indicadores. Agora, volta um só. Quando nós vamos, então, para a questão de língua portuguesa, novamente, o Paraná fecha com 225 pontos da língua portuguesa, menor que matemática do SAEB. Ou seja, a parte da língua portuguesa, leitura, escrita e interpretação, no Paraná, está menor do que a matemática. Nós precisamos melhorar essa questão que está relacionada com o quê? A alfabetização. Mas continuando, então, língua portuguesa lá para nós no Paraná, está muito próximo do Maranhão, está 226 quase próximo do Paraná, quanto 230 no Maranhão, do setor privado. Lembrando que aqui é público, do lado direito, do lado esquerdo é privado. Então o Paraná está muito, muito bem frente às realidades do Brasil afora. Estou falando de educação pública do Paraná, que se destaca como uma das melhores do país. Frente a todos os desafios que nós temos, ainda estamos melhor. Porém, o melhor que nós estamos melhor do país não significa que é o melhor nosso. Nós podemos melhorar sempre. Próximo slide, rapidinho ali. Vamos falar de alfabetização, que aqui vai entrar um ponto importante. Lá eu só falei de indicadores.
Agora, quando a gente começa a entrar um pouco a fundo, começa a trabalhar com pesquisa aprofundada, pesquisa científica, com dados oficiais do Ministério da Educação, com dados do Tribunal de Contas da União, que é o investimento na educação nossa, aí começamos a falar, por exemplo, primeiro, percentual de professores com formação adequada. Nós mostramos no slide agora anterior a quantidade de analfabetos pelas regiões do país. Lembra que no Nordeste deu acima de 14% e no Sul deu abaixo de 4%, 3, alguma coisa. E por que existe essa diferença? Aí nós vamos ver a raiz. É isso que é importante para nós. Não é entender somente onde nós estamos e por que nós estamos nessa situação. Pode colocar o slide completo ali para nós? Quando nós pegamos então aquele mapa para confrontar, também dá 2 cliques ali para mim, por favor. Repare, o azul ali para nós, do lado esquerdo, tá percentual de professores com formação adequada e a taxa de analfabetismo. Repare que a região sul do Brasil, eu tenho o quê? 95% dos professores em sala de aula possuem formação adequada. Ou seja, eu tenho magistério para trabalhar com educação infantil. Eu tenho pedagogia para trabalhar com educação infantil ou para trabalhar com os anos iniciais, para trabalhar com alfabetização. 1º e 2º aninho. Isso é formação adequada dentro da sala de aula. Agora, quando eu pego na região Nordeste, eu tive o prazer de conhecer, inclusive em loco, uma cidade chamada Cacimba de Dentro, no interior da Paraíba, num projeto social que eu participei, junto a uma universidade pública lá de União da Vitória, o DESPAR. E nós tivemos lá num projeto de trabalhar com capacitação dos professores. Detalhe, tem umas 3, 4 mil habitantes aquela cidade, Cacimba de Dentro. Cacimba de Dentro não tinha pedagogo. Nenhum pedagogo para trabalhar com crianças. Aí eu fui perguntar, fiz uma reunião com 15 professores na minha frente. Quantos têm ensino superior? Nenhum. Quantos têm magistério? Nenhum. Quantos tinham ensino médio? Uns 2. Quantos têm ensino fundamental até o 9º ano completo? Uns 3, 4 mais. Quantos têm até, lá na época era a 4ª série, antes de mudar para 9 anos, quantos têm até a 4ª série? Aí alguns outros levantaram a mão. Então, os professores para a alfabetização tinham até a 4ª série, a grande maioria. Então, eles faziam o trabalho que tinha que ser feito, faziam muito bem feito, porém não eram capacitados, como quem faz magistério, como quem faz pedagogia. Então, a diferença de taxa de analfabetismo, pode dar 2 cliques do slide lá, repare, no Brasil, lá, a região sul, 95% dos professores adequados. Taxa de analfabetismo, 3,5%. Quando eu vou para a região Nordeste, 78% dos professores têm formação adequada. Muito menos que a região sul do Brasil. Então, quem dá aula lá é quem tem até 4ª série, 5ª série, 6ª série, 7ª série, são os professores alfabetizadores. E educação infantil? Gente, educação infantil lá, de fato, ele é um lugar para eu deixar as crianças, para eu poder trabalhar. Mas não é um lugar que potencializa as crianças. Detalhe, as crianças nem no momento que tem a idade obrigatória para ir no ensino da educação infantil, elas estão indo. Elas estão ficando em casa e muitas vezes sozinhas nas regiões do Brasil. Próximo slide, rapidinho lá. Falando ainda de analfabetismo, pode passar para o próximo slide. Lá, então aqui a região sul ali, beleza? Agora olha que interessante, as desigualdades regionais. O que significa para nós aquele pequeno gráfico que tem ali? Significa que nós fizemos um estudo correlacional. O que é um estudo correlacional? Se eu vou numa padaria, compro um salgado, custa R$5. Se eu comprar 2 salgados, custa R$10. Se eu comprar 3, custa R$15. Ou seja, uma relação muito forte. Eu sei que se eu pegar 3 salgados, eu vou pagar R$15. Agora, quando nós falamos de uma amostra muito grande, eu tenho que fazer um estudo correlacional. Eu coloquei todos os dados para confrontar. O que significa isso? Significa que, será que professor formado, com formação adequada, ele diminui a taxa de analfabetismo? Será que isso eu posso falar? Ou é uma falácia, um achismo? Não, nós trabalhamos com educação baseada em evidências. Temos que fazer estatística para a gente correlacionar, para ver se isso é fato ou não. Com os dados que nós levantamos e publicamos um artigo, nós tivemos 75%. Ou seja, significa que, sim, se eu colocar um professor com formação adequada na sala de aula, eu vou diminuir a taxa de alfabetismo? Sim. Então o governo tem que investir onde? Nos professores para fazer a alfabetização. Não é investir professor da educação
do ensino superior para melhorar, né, a engenharia, a medicina. Não estou falando que isso não é importante, mas o desafio do Brasil hoje é injetar dinheiro aonde? No curso de pedagogia, no curso de magistério, para que eles consigam ter mais condições de promover o quê? Melhor educação básica. Enquanto não mudar a educação infantil, o Brasil não vai mudar. Posso ter os melhores médicos, posso ter os melhores engenheiros, posso ter os melhores advogados, mas os acessos a essas pessoas vão ser poucos porque o Brasil não vai se desenvolver. Então o Brasil precisa pensar onde? Quando vai falar de ProUni, quando vai falar de universidade pública, quando vai falar de universidade federal, quando vai falar de salário, tem que investir onde? Na formação de professor. Quando países como Japão, como eu falei para vocês, Singapura, China, investiram o quê? Professor de educação infantil, quem fez magistério, tem que ganhar o maior salário. Fez pedagogia, ganha mais salário ainda. Depois pensa em médico, depois pensa em advogado, que isso daí a iniciativa privada vai ter. Mas o público, o olhar, tem que ser na formação de professores, a valorização. Senão, o Brasil não vai para frente. Tá? Então, continuando aqui para nós, eu vou passar os slides rapidamente. Fizemos vários estudos que significa que eu injetar dinheiro no ensino público traz retorno ou não traz retorno? No próximo slide, pode dar 4 cliques no próximo slide para mim também? Por favor, pode continuar. Aqui eu não vou trabalhar com os slides, com a estatística, mas eu vou pegar, só volta um. Só num único gráfico que eu vou colocar, volta, só para trás. Que é, aqui, ali, lá de cima, do lado direito, lá em cima, tem correlação entre investimentos per capita e a taxa de analfabetismo. O que significa para nós? Que quanto mais para a direita eu vou, menor é a taxa de analfabetismo, tá? Aliás, maior é a taxa de analfabetismo. Quanto mais para a esquerda eu vou, quanto mais perto do eixo aqui, menos analfabetos eu tenho. Ou seja, para eu ter menos analfabetos, eu tenho que investir mais dinheiro. Se eu deixo de cair dinheiro, deixo de investir, eu tenho mais analfabetos. Esse estudo é real mesmo no Brasil? Ou seja, significa que se eu colocar dinheiro na mão dos professores, eles ganharem bem, serem valorizados, vou ter melhores resultados no analfabetismo? Sim, correlação quanto? De 88%. Extremamente forte. Coloco a mão, coloco investimento. Quando eu falo de dinheiro, não é apenas recurso financeiro. Coloco investimento para o professor poder ser capacitado, para o professor ter boas condições de vida. Coloco investimento para que o professor não tenha que se preocupar se ele vai conseguir almoçar, se ele vai conseguir jantar, porque ele ganha uma miséria. Eu tenho que me preocupar com o professor, tem que se preocupar do quê? De trazer a melhor metodologia para trabalhar com alfabetização. E quando que o professor vai pensar nisso? Quando ele ser valorizado, inclusive financeiramente. E professor, infelizmente, hoje, que eu falo que vocês são, como falo assim, estão assumindo uma responsabilidade muito grande aqui, não desistam, porque a gente tem esperança ainda. Se eu tivesse desistido, eu também teria feito outro curso, mas eu falei, não, eu gosto, amo a minha profissão de ser professor há 24 anos como docente e quero continuar sendo docente pelo resto da vida. Mas são desafiadores, não é fácil. Mas vem uma satisfação que não existe em profissão nenhuma. Não existe uma profissão, mas médico salva a vida, salva uma vida, 2 vidas ali num dia. O professor, ele salva uma turma, ele salva uma nação. A diferença do médico, ele salva vidas. Os professores salvam o país. Essa é a diferença entre o... Não estou tirando a importância do médico. Jamais estou tirando a posição social e a valorização que esse profissional precisa, que precisa ter. Porém, eu estou dando o quê? O palco pelo qual o professor precisa ter. Tá? Então, isso que vocês estão fazendo agora é bastante desafiador. Vamos ao próximo, que não vamos falar de estatística, vamos falar de alfabetização. Próximo slide, rapidinho. Pode passar 2 slides, pode passar isso aí também, que eu não vou trabalhar com... Pode passar mais. Eu não trouxe o passador slide. No próximo, gente, eu falei para vocês que pela primeira vez nós tivemos o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada com valorização do profissional de magistério de educação infantil, inclusive com incentivo financeiro e tudo mais para a valorização desse profissional. E o Paraná entrou junto nessa proposta. Todos os estados do Brasil aderiram ao compromisso do governo federal. Então, nós tínhamos como compromisso de ter as crianças alfabetizadas, 80% das crianças alfabetizadas ao final de 2030. Gente, é pouco. 80% das crianças ao final do 2º ano,
segundo aninho, tem que estar alfabetizada. E as outras 20? Estou falando em inclusão e estou deixando 20% das crianças fora. 80% é assim, o Brasil estando pelo menos saindo da crise. É que eu tenho 80% de alfabetizado. Próximo slide rapidinho ali para nós. Então nós tivemos esse compromisso. O Brasil não atingiu a meta. Nós nem sequer voltamos aos indicadores antes da pandemia. Então o Brasil está muito incipiente, não bateu meta alguma de alfabetização. Não vou trabalhar com os indicadores. Ali tem o mapa do Paraná, onde traz ali para nós Londrina, Rolândia, aqui próximo, Cambé e assim por diante. Próximo slide rapidinho. Aí eu vou falar como que nós estamos na nossa região. Eu coloquei todas as nossas regiões aqui, principalmente relacionado para nós com o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica dos anos iniciais, que é o nosso público aqui. Educação infantil, por os anos iniciais do ensino fundamental. Nós tivemos Londrina, é a segunda linha, né? Tá ruim ali os slides, mas depois eu posso disponibilizar, inclusive, os slides para vocês mandarem para todo mundo ali. Mas Londrina, dos 25 municípios que compõem a região metropolitana de Londrina, nós tivemos que Londrina, que é a cidade mais rica, em 5º lugar. Primeiro, nós tivemos Sertaneja, com a melhor educação pública, né, de anos iniciais da região. Em segundo, nós ficamos ali com, deixa eu lembrar segundo, quem ficou em segundo, ficou Sabáudia. Em terceiro, ficou Arapongas. Em quarto, nós tivemos Prado Ferreira. Em quinto, ficou Londrina. Então, esses foram os 5 primeiros colocados. Londrina ficou com 6,9 IDEB, muito alto, ficou alto, mais alto do que o estado do Paraná. Próximo slide rapidinho ali para nós. Aí a gente se compara a regiões aqui, tenho sempre gráficos, porque nós trabalhamos com educação baseada em evidências, e nós, professores, mas eu odeio matemática. Gente, primeiro, eu sou professor de matemática, não odeio matemática. Ame menos do que o português, ame menos que história, menos que geografia, menos que educação física, mas não odeio. Quando eu falo eu odeio a matemática, eu crio um bloqueio, eu nunca mais vou aprender matemática. E as palavras têm poder, gente. Se eu falo no começo lá, nossa, eu odeio matemática, o meu aluno já vai entender que a matemática não serve para nada. Tá? Eu dou aula de matemática para o pessoal de magistério, para o pessoal de pedagogia, ensinando como que a gente trabalha com aprendizagem significativa para a matemática, desde a educação infantil até os anos iniciais. Detalhe, eu trabalho com inclusão. Autistas, TDAH, deficiência intelectual, são os 3 pilares principalmente que eu trabalho com os transtornos globais do neurodesenvolvimento. São os que nós abordamos. Mas aqui, gente, a gente sempre compara, todas as cidades do Paraná estão acima da média, tá? Ali para nós, da região de Londrina. Próximo slide aqui, não vou trabalhar com o slide porque ficou muito pequeno. Também eu trago tanto matemática como português, assim por diante. E quando nós falamos de Brasil, eu tenho que comparar também com como nós estamos lá fora. Trabalhamos com a região nossa de Londrina, trabalhamos o cenário de educação básica dentro do Brasil, e por último, como que está o Brasil no PISA? Quem aqui conhece o PISA? O PISA, que é um programa internacional de avaliação de 3 coisas: leitura, interpretação, aí nós temos a questão da matemática e ciências. Detalhe, gente, apesar de ser uma prova aplicada lá, né, nos anos finais do ensino fundamental, 15 anos ou mais, nós temos o seguinte: todo esse reflexo do PISA no Brasil, colocando o país como um dos piores da Organização Econômica do Comércio Mundial, né, desenvolvimento para nós, a gente tem o Brasil entre os piores países, em todos os países classificados lá, né, está entre os, no ranking de trás para frente, nós estamos ganhando. Mas rapidamente no próximo slide. No próximo slide, traz aqui para nós, o Brasil, relacionado com ciências, a aprendizagem em ciências, os alunos estão tendo a aprendizagem básica em ciências, ou seja, eu estou tendo o aluno com aprendizado adequado, não estou falando nem super aprendizado. Bom, o aluno aprendeu ciências no Brasil, aqui está dizendo que o Brasil tem 19,2% dos alunos aprendendo ciências. Mais de 80% dos brasileiros e brasileiras não aprenderam ciências. Vamos para o próximo slide ali, então nós estamos perdendo para vários países, né? Quando nós falamos de aprendizado adequado, olha que interessante, pode colocar todo esse slide inteirinho. Quero pegar o último, mais um e mais um. Aí. Quando nós pegamos o aprendizado de ciências no Brasil, olha que importante, porque eu tenho que conhecer quem é meu aluno. Vocês que vão começar a entrar no magistério lá na educação infantil,
quem que é o meu aluno, quem que são os alunos da minha sala de aula. São salas de aula que são pessoas mais bem favorecidas, quando eu vou, de repente, para o ensino privado, e para o ensino público, depende da região onde eu vou, tem regiões que são menos favorecidas. Mas isso influencia, professor Daniel? Sim. Por que influencia? Olha o resultado, quando eu pego o PISA, não só o relatório que é comparado com outros países, quando eu pego o poder socioeconômico. Vou falar bem a verdade, o rico e o pobre, é coisa que nós já sabemos, mas tem que estar sempre no nosso alerta ali, porque a nossa responsabilidade maior é sobre quem? Quem mais precisa, que é a educação pública. Então, quando nós pegamos aqui, o Brasil, como foi o geral, aprendizado de ciências, vou pegar só o último coluna aqui. Então, o aprendizado em ciências no Brasil, no geral, foi, no primeiro, no mais clarinho, 19% dos brasileiros e brasileiras aprenderam ciências. Quando eu pego o rico, quase metade aprenderam ciências. Ainda é pouco, né? Porque eles são bem favorecidos. Ou seja, o rico no Brasil, menos da metade aprende ciências. E o pobre? O pobre, 9%. Ou seja, de cada 10 alunos, 1 aprende ciências quando é menos favorecido na sociedade, com poder econômico baixo. Então, o pobre no Brasil ainda tem reflexos muito negativos, né? Então, 9% apenas aprendem. De cada 100, 9 aprenderam, 91 alunos não sabem ciência. É gritante a diferença entre o rico e o pobre. A diferença entre o rico e o pobre dá quanto? 40 pontos percentuais. Então, 40% a mais o rico consegue adquirir conhecimento adequado em relação ao pobre. Vamos para a matemática e para leitura. Vamos ao próximo slide lá rapidinho. Aqui, quando nós falamos de matemática, 10% dos brasileiros e brasileiras aprenderam matemática adequada. De cada 10 aluninhos que nós vamos encontrar, 1 aprendeu matemática, 9 não. 9 não sabem operações básicas de matemática. Não sabe o mínimo, eu não estou falando nem avançado, eu estou falando do mínimo. Então, de cada 10, 9 não aprenderam matemática. E quando nós vamos ainda comparar com os outros países, nós estamos melhor que quem? Nós estamos melhor que o Paraguai, que a Argentina, que a Colômbia. Detalhe, isso aqui é de 2021. Gente, o próximo PISA foi agora a prova no primeiro semestre. Os resultados de Paraguai, Argentina, Colômbia, Peru, Chile e Uruguai, eu acredito, espero que eu esteja errado, que vão ser muito superiores ao Brasil. O Brasil parou no tempo, o Paraguai não. O Paraguai está investindo o quê? Crescimento econômico, e o crescimento econômico parte do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Quanto de dinheiro entra? Coloca na educação. Paraguai, coloca na educação. A Argentina, apesar das crises que passaram no passado e estão passando agora, né, não vou discutir política, coloca na educação. Chile, coloca na educação. Brasil, não sei onde coloca. Vamos lá. Não falei nada. Próximo slide para nós terminarmos aqui rapidinho. Próximo slide, novamente, pode dar 5 cliques para nós. Repare o primeiro indicador lá. Então, 10% dos brasileiros aprenderam matemática de forma adequada. E o rico? 34%. 34% dos ricos aprenderam matemática adequada. Ou seja, de cada 3 ricos, 1 sabe matemática, 2 não. E pobre? Pior ainda, né? Pobre, 3%. De cada 10 pessoas menos favorecidas, 3 sabem matemática, 7 não. É muita diferença. Então, de cada 100 pessoas menos favorecidas, só 3 sabem matemática adequada. Eu não estou nem falando avançado. 97 não sabem o básico de matemática. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Continuando, por último, vamos para o próximo slide. O PISA da linguagem, né, da leitura. A leitura, o Brasil sobe um pouquinho em relação à matemática, mas detalhe, gente, a leitura é crucial, inclusive para ciências e inclusive para matemática. Então, o problema da alfabetização reflete nas ciências, reflete na história, reflete na geografia, reflete na matemática, reflete em tudo. A alfabetização é o que abre as portas para o mundo. Por isso que nós temos que olhar para a alfabetização com o maior carinho. Então, o Brasil, novamente, lá, de cada 4 brasileiros, 1 sabe ler e escrever, sabe interpretar.
Então, de cada 4, 1. Nós falamos agora há pouco, né, professora, que ainda existe uma quantidade muito significativa de pessoas que entram no ensino superior analfabetos funcionais. Analfabeto funcional não é a aprendizagem adequada. Vamos para o próximo slide rapidinho, para nós terminarmos aqui já. Leitura. Quando nós vamos para a leitura, novamente, 24% do Brasil sabe ler. E quando pegamos o rico, quase 55%. Ou seja, o rico está sendo alfabetizado. O rico está tendo condições de ser alfabetizado. Um pouquinho mais que metade. Ainda é pouco, mas está conseguindo. Enquanto o pobre, o que acontece? Menos de 14%. Então, de cada 100 pessoas menos favorecidas, 14 sabem ler basicamente. E 86 pessoas não sabem ler adequadamente. Então, esse é o cenário do Brasil, que vocês, apesar de eu estar colocando para vocês uma bomba que vai explodir todo mundo, vou desistir já do ministério. Não desista. Se nós desistirmos, o país vai ficar, inclusive, ruim para nós mesmos. Tá joia? Então, esse é o cenário aqui. Os próximos slides, é só passar rapidamente. Próximo slide. Aí eu tenho, esse é interessante, ó. Esse aqui mede para nós a proficiência, as habilidades para nós, lá no segundo ano do ensino fundamental, da matriz da língua portuguesa. O que eu peguei e fiz? Próximo slide, por favor. Próximo slide, eu peguei os dados oficiais, os últimos que saíram. Pode passar o próximo? Aqui. Peguei o nível de proficiência dos anos iniciais até o 5º ano, porque no 5º ano que a gente tem um acumulado que vem da educação infantil, nos anos iniciais até chegar ao 5º ano, para nós fecharmos a proficiência em língua portuguesa. Então, e matemática. Lá de cima matemática, o de baixo é portuguesa. Londrina está assim a distribuição nossa. O que significa essa distribuição? Abaixo do nível 1, ou seja, não escreveu nem o nome, não escreveu nenhuma palavra, nem escreveu nenhuma letra numa prova de proficiência para nós, lá do SAEB. Aqui, fonte do INEP, né? Então, nós temos língua portuguesa, 1,1% está abaixo do nível 1. Aí eu tenho 3,1 abaixo, está no nível 1 de proficiência. Aí eu tenho nível 2, 7,3. Começa a melhorar para nós esse verdinho mais claro. O Paraná ainda está muito, Londrina está muito bem, está bastante grande aqui para nós, o nível de proficiência 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Mas que sabe muito ali a parte da língua portuguesa, são poucos alunos. Mas ainda Londrina se encontra numa posição muito positiva. E eu fiz o comparativo, Brasil e Londrina, só para nós compararmos a nossa região com o cenário brasileiro. Próximo slide. No próximo slide eu coloco a comparação. Vamos lá. Aí. Em cima está Brasil, embaixo está Londrina. Então, apesar de Londrina estar bem melhor que o Brasil, ainda nós temos bastante ali abaixo de nível 1, nível 2, ainda são níveis preocupantes. Ou seja, em Londrina, que não está adequado, nível 3 para baixo, eu tenho 12, 20, 23, 24, 25% dos alunos de Londrina ainda não estão com um bom nível de proficiência. Então, 25%. É muito grande ainda no 5º ano. Tá? Que vem um apanhado desde a educação infantil até o 5º ano. Enquanto no Brasil, se nós pegarmos e comparar, gente, dá quase 50%. Então, repare que o que vai laranjinha vai até na metade, um pouquinho menos da metade de 50%. Então, no Brasil, o nível de proficiência chega quase abaixo de 50%, enquanto Londrina chega em 25%. Tá joia? Aqui, os próximos slides são mais simples. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu não vou abordar esse aqui, que é o PISA, quando eu entro. Vamos bem rapidinho aqui, só olhar aqui. Como que está para nós caminhando o cenário do Brasil? Em matemática, repare que matemática o Brasil começou a subir e ele está em queda. Então, matemática, se nós não fizermos nada para mudar a realidade, vai para o buraco. Quando nós falamos em leitura, o gráfico está em leve crescente. O Brasil está melhorando um pouco, muito incipiente ainda. Mas o Brasil está melhorando a leitura. E ciências está estagnado, está parado. Ou seja, ele nem sobe nem desce. Então, ciências nem sobe nem desce. Leitura, estamos melhorando um pouco. E matemática, indo para o buraco. Esse é o cenário do Brasil, como se encontra nos próximos anos, se nós não fizermos absolutamente nada. Aliás, minto, não é se nós não fizermos nada, não. Se nós ficarmos parados e fazendo a mesma coisa. Se nós fizermos a mesma coisa todos os dias,
Esse é o cenário. Matemática vai para o fundo do buraco. Certo? Agora, se não fizer nada, a lógica é pior. Então, nós temos que mudar a partir de agora para mudar essa realidade do Brasil. Continuando, rapidinho. Aqui eu não vou trabalhar, pode passar esse slide inteiro, que eu não vou comparar com os outros países. E aqui nós chegamos como mudar essa realidade, que são investimentos, como eu já comentei com vocês durante a fala. Eu fui participante, vocês Vocês conhecem o Plano Nacional de Educação? O PNE? Já ouviram falar? Plano Nacional de Educação, gente, fazemos a cada 10 anos. Né? Então, desde quando eu tenho o Ministério da Educação, lá em 1930, Getúlio Vargas já fez o primeiro Plano Nacional de Educação. Foi Anísio Teixeira que fez o primeiro disso, se eu não me engano, agora falha a memória. Então, o Plano Nacional de Educação nós colocamos metas de desenvolvimento da educação por 10 anos, 2014 e 2024. Eu participei da primeira, lá em 2013, da revisitação. Estamos participando, eu estou participando junto com a Luciana Brits. Nós somos pessoas que são consultadas pelo Congresso Nacional. Nós vamos para Brasília diretamente, lá conversar com eles. E nós somos responsáveis, Londrina tem a sede da responsabilidade de trabalhar com o PNE relacionado com o quê? Com a inclusão. É o que vocês estão fazendo no seminário aqui agora, né? Então, nós estamos fazendo pareceres técnicos para o Congresso Nacional para revisitar as metas sobre o Plano Nacional de Educação no que tange a inclusão. Tá? Eu e a Luciana, que nós estamos junto com a Neurosaber lá no Congresso em Brasília. Então, nós temos que mudar essa realidade, temos que fazer a nossa participação. E continuando, próximo, ali nós vamos finalizar já. Tem um decreto que eu falei para vocês que pela primeira vez nós temos os olhares voltados para a educação infantil. Pode passar, que eu não vou trabalhar com essa parte aqui. Pode passar esse slide também. E nós chegamos nessa última tabela que eu quero trabalhar com vocês. Se nós estamos falando de inclusão, se nós estamos falando de crianças atípicas, seja elas deficiente visual, deficiência auditiva, seja elas deficientes físicos, seja ela com transtornos globais do neurodesenvolvimento, eu coloquei aqui para nós como se encontra um quadro fazendo um levantamento com a Revista Brasileira de Psiquiatria, com a Revista Paulista de Pediatria, com os dados do Ministério da Saúde, IBGE e estudos de deficiências. Reparem, gente, nós temos, estou falando de alunos em período de alfabetização, de 4 a 8 anos. Vamos colocar assim, uma pré-alfabetização, final da educação infantil e alfabetização com os anos iniciais ali, para nós, o ensino fundamental. Transtorno do espectro autista. Já mudou esse dado, tá? Quando eu fiz a pesquisa no ano passado, era de 1 a 2%. Nós já temos que a quantidade de crianças autistas é 1 a cada 31. Ou seja, nós passamos de 3% a expectativa de número de autistas lá nos Estados Unidos. No Brasil, praticamente é a mesma realidade. Então, nós temos hoje 3% de crianças autistas em sala de aula. Detalhe, gente, vocês vão encontrar crianças autistas na sala de vocês. Provavelmente. Tá? Quando eu faço palestra no Brasil todo, em vários locais, Neuromeet, um encontro de neurociência, eu sempre pergunto, em 1000 professores, eu pergunto, levanta a mão para mim, quem aqui está numa sala de aula 100% típica? Eu peço para levantar, levanta a mão aqui, ó. A minha sala não tem ninguém atípico. Gente, ninguém levanta a mão. Porque todas as salas de aula hoje têm pelo menos uma criança atípica. Seja um deficiente auditivo, seja um deficiente visual, seja deficiência física, seja com transtornos específicos de aprendizagem, seja superdotação, altas habilidades, autismo, TDAH, deficiência intelectual, né? Ou seja qualquer transtorno global do neurodesenvolvimento, nós temos. E estima-se que no Brasil, entre 2,4 milhões a 4,3 milhões de crianças hoje são atípicas. Gente, eu estou falando de 4 milhões de crianças. Estimativa, tá? A estimativa é entre essas duas faixas, que não temos o valor exato, porque o censo de educação básica, infelizmente, ele é falho. Então, esses são os dados oficiais que nós temos junto ao Ministério da Educação. Até 4 milhões de crianças atípicas. Gente, eu estou falando 4 milhões de uma população de 200, que dá em torno do quê? Para nós ali, 200 dá 2% da população. Mas, na verdade, nós temos ali das crianças, da população estimada, de 16
a 28% da população de crianças tem algum transtorno. Então, participar de eventos como esse são extremamente importantes. Porque numa crise de um aluno autista, manejo comportamental, o que eu faço? Não sei. E é uma dor que os professores estão sentindo. Nós estamos fazendo uma capacitação na SEDUC, na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, onde nós estamos fazendo com 180 mil professores que não sabem o que fazer em situações de manejo comportamental, em momentos de crise de autistas, em momentos de crise de TDAH, em momentos de como fazer o comportamento lá, o manejo comportamental com crianças que são superdotadas, altas habilidades, não sabem fazer com elas. O que acontece no Brasil? Não está nos slides, mas eu vou finalizar com isso. O Brasil foi um sucesso, gente, em inclusão. O Brasil partiu, eu acho que tem sim, quer ver? Passa o próximo slide, eu acho que eu deixei. Eu ia cortar por causa do tempo, mas eu acho que deixei. Passa um pouquinho para frente só lá. Eu vou falar de um slide que é muito interessante para nós. Pode passar o próximo. Não está indo? Que é o último gráfico, deixa eu dar uma olhada. É esse aqui, ó. Dá mais um clique só. Gente, o Brasil partiu do quê? O Brasil tinha 85% das crianças o percentual de matrícula na educação básica de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, ali só está errado a sigla, tá? Mas é transtorno global do neurodesenvolvimento, não é aquele C lá não, TGD tava, né? Transtorno global do neurodesenvolvimento, altas habilidades de superdotação. As crianças antigamente, autistas, TDAH, que eram um pouco mais impulsivas, elas não eram colocadas no ambiente escolar junto, numa escola normal. Não sei se vocês viam na época, mas se nós voltássemos, vamos colocar aqui assim, gente, talvez pessoas mais velhas que vão lembrar. Há 10 anos, 15 anos, se eu pegasse um jornal sensacionalista da Record da Bandeirantes, criança é amarrada no pé da cama pela família. Aí eu lá questionar, chegava lá o jornal, o repórter lá do SBT, da Band, da Record, e falava, nossa, que absurdo, por quê? Porque os pais não sabiam o que fazer. Não entendiam que a criança autista não verbal e tinha crise. E como que a criança se manifestava? Às vezes agressivas. Então o pai e mãe imaginavam que aquela criança não podia estar na sociedade. Por quê? Porque ela não tem um comportamento, entre aspas, normal. E o que é normal para nós? O normal para nós é o quê? O que mais se assemelha a todos iguais, todos na maioria. Então, o normal, entre aspas, significa que todos têm o mesmo comportamento. Então, uma pessoa tem um comportamento diferente da grande maioria, ele é considerado anormal na época. Hoje não falamos mais isso, não. Hoje é atípico. Que é típico ter crianças sem transtorno global do desenvolvimento. Hoje é atípico ter uma criança com autismo, com TDAH, com altas habilidades, assim por diante. Então, quando nós falamos de inclusão, gente, vocês terão na sala de aula de vocês crianças com um transtorno global de desenvolvimento. E o Brasil foi um sucesso. O Brasil, no Plano Nacional de Educação, de 85% das crianças com transtorno globais de desenvolvimento, passou para 95%. Ou seja, eu tinha 15% de cada 100 crianças, 15 estavam em casa, não ficavam na sala de aula normal. Hoje, de cada 100 crianças, só 5 estão em casa, ainda grande. O que aconteceu? O Brasil foi um case de sucesso de inclusão. Nós incluímos as crianças na sala de aula, sim. E no ambiente escolar, sim. E no processo de ensino-aprendizagem? Não. Por quê? Porque os professores não estavam preparados para trabalhar com crianças atípicas. Então, o que vocês estão fazendo hoje aqui é o primeiro e mais importante passo para a formação de vocês, professores, que é uma responsabilidade muito grande, que é discutir inclusão. Tá joia? Finalizando aqui para nós, um dos problemas que nós mais temos, prometo que é o último slide, vou pular todo o restante. Aqui nós temos o seguinte, dados do PNE. Percentual de professores da educação básica que realizaram formação continuada. Isso aqui é uma formação continuada de vocês. Vocês estão participando de uma formação continuada. Detalhe, representa aqui 715 mil professores no Brasil não fizeram uma formação em 10 anos, de 2014 a 2024. Eu não fiz uma formação.
Aí eu vou falar que eu quero fazer inclusão. Ou eu, professor, vou reclamar, nossa, encheram aqui de criança e não deram condições para eu trabalhar. Depende do professor, porque tem professor que se preparou. Mesmo assim tem dificuldades. Agora, mais de 715 mil professores não se prepararam. Significa para nós, gente, que 58% dos professores de educação básica do Brasil, quase 60%, não fizeram uma formação de inclusão. Eu incluí crianças atípicas na sala de aula. Professor não se preparou. A maioria. Não são todos, não estou generalizando, mas a maioria. Gente, com essa fala aqui eu encerro para vocês. Tá? Tinha mais conteúdo, mas eu vou trabalhar com estatísticas. Você ia colocar só o último slide, por favor? Aqui eu queria encerrar, não vou colocar aqui mais. Mas parabéns pela iniciativa de vocês de trabalhar com o magistério. Continuem, não desistam. Precisando de todo e qualquer apoio, nós estamos nas redes sociais, Neurosaber, tanto eu quanto a Lubrits. Aqui, quero agradecer toda a atenção de vocês, meu muito obrigado e estou aberto também às considerações. Convidamos agora a aluna Isadora Vitória, da turma 3ª série, para que façam a honra de entregar um mimo ao professor Daniel Gonzalez, pela generosidade em aceitar esse convite. Sua presença certamente enriquece o nosso evento. Muito obrigada.